Sejam bem-vindos ao meu canal Evandro Borges e o autoconhecimento na gestão. Hoje eu escolhi um tema dentro do autoconhecimento que são as várias ferramentas que existem, ou pelo menos algumas das ferramentas que você pode usar para se autoconhecer. Isso é algo muito importante, tanto do ponto de vista individual, quanto para você que é um empresário ou uma empresária. Então eu vou procurar trabalhar nesse vídeo as ferramentas que você pode usar e que podem te ajudar nesse processo do autoconhecimento. Eu já pratico o autoconhecimento, que para mim é como se fosse um esporte. Então eu já pratico o autoconhecimento desde quando eu tinha mais ou menos 17 anos de idade. Foi quando eu comecei a minha caminhada no sentido de me autoconhecer e de buscar um aprimoramento. E apesar de já ter, já alguns anos, essa busca, do autoconhecimento, eu acredito que é algo que eu ainda vou carregar, por muito mais anos, porque algumas coisas eu consegui já melhorar em mim, me aprimorar, outras coisas eu ainda não consegui, então eu continuo batalhando com alguns aspectos, alguns comportamentos. Então é algo para a sua vida, é algo para a vida toda. O autoconhecimento não é igual, por exemplo, uma faculdade de 4 anos que tem princípio, meio e fim, ou um curso que você faz que tem duração de 15 dias. Então, assim que você começar a caminhar no caminho do autoconhecimento, é algo para a sua vida, para a vida inteira. Então, tenha paciência, tenha persistência, mas tenha essa sabedoria de que é algo para a sua vida. Que sempre você vai conhecer algum aspecto de você mesmo e aquilo vai te ajudar a ser um ser humano melhor, a ser um empresário, uma empresária, porque o foco do canal é o autoconhecimento na gestão. Tanto na gestão da sua carreira, quanto na gestão da sua empresa, do seu negócio, da sua família. Então parte desde a gestão interna, de você com você mesmo, até o seu papel na sociedade, na sua empresa, na sua família, como pai, como mãe. Então é o autoconhecimento com uma visão mais ampla, com uma visão mais holística, com uma visão mais sistêmica. E isso, para mim, que trabalho com consultoria há 28 anos, é algo assim que dentro das empresas faz muita falta. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de pessoas, de recursos humanos. Então, algumas empresas criam áreas de recursos humanos e muitas dessas áreas trabalham com treinamento, recrutamento, desenvolvimento, mas até hoje eu não esbarrei num projeto de recursos humanos, a não ser os projetos que eu faço para as empresas que eu atendo, que tenha o autoconhecimento como uma ferramenta de gestão. E 80% dos problemas que uma empresa tem são de ordem humana. Não é processo, não é problema técnico. Problema técnico e problema de processo é uma minoria dos problemas que uma empresa tem. A maioria dos problemas é da ordem do humano. É problema de inveja, problema de vaidade, problema de falta de humildade. É nesse sentido que é a maioria dos problemas, ou seja, são as mazelas humanas, são os problemas humanos. E são essas questões, dificuldade, por exemplo, de trabalhar em equipe, de cooperar, de ter tolerância com o colega, de respeitar o colega, de ter empatia com o colega, de entender o seu papel dentro de uma hierarquia, respeitar uma hierarquia. Então,
80, 90% dos problemas da sua empresa, da minha, de todas as empresas é humano. E a maioria dos empresários ainda não perceberam isso. Então a maioria investe muito na imagem, constrói uma sede maravilhosa, um restaurante bonito, trabalha muito a questão do design, e eu acredito que isso tudo é muito importante, mas o recheio, que é o humano, é que vai fazer diferença no seu negócio. Semana passada eu fui convidado para poder conhecer um restaurante novo que abriu aqui na região, né, próximo ao Belvedere, aqui em Belo Horizonte. E estive lá no restaurante junto com mais 3 amigos e chegando lá a gente esbarrou numa questão de atendimento. Então o restaurante inaugurou tem 20 dias, gastou-se bastante, né? A gente observou muito isso, gastou-se bastante na arquitetura, no mobiliário, na decoração, mas o garçom ainda é o mesmo garçom, ou seja, ele tá lá para te atender, para te servir, né, para te ajudar, mas continua sendo aquele garçom que ainda não sabe vender. Então, muitos dos empresários, por falta mesmo de percepção, por falta de orientação, seguem investindo muito no ter, né, na apresentação do espaço, mas pouco no ser, que é no ser humano, na capacitação, no desenvolvimento. Agora, não é só capacitar e não é só treinar. Aí já é uma outra questão que vem de antes, porque muitas das pessoas que às vezes estão buscando um trabalho, como ela se conhece muito pouco, ela não sabe nem para que ela serve, né? O que ela gosta de fazer, quais são as reais habilidades que ela tem. Então, cabe ao empresário, ao invés dele ter só uma área de treinamento, né, buscando às vezes treinar questões técnicas, cabe ao empresário implantar dentro da empresa dele uma área ligada à área da psicologia, psicologia do trabalho, né, a clínica, para ajudar as pessoas a se conhecerem. É um tiro no pé? Pode ser, mas pode ser também uma mina de ouro para ele, porque pode acontecer de alguém se autoconhecer com a ajuda, né, o investimento do empresário, e ele falar, não, meu lugar não é aqui. Então, nesse sentido, pode ser um tiro no pé, ele pode achar que estou trabalhando para o sujeito sair, mas, de repente, abre um espaço ali para vir alguém que tem alma daquilo, né? Seja na área administrativa, seja na área comercial, que ele tem alma, ou seja, ele gosta, ele quer, ele, né, tem habilidades. Então, será que é um tiro no pé ou será que de repente ele está abrindo espaço para poder trazer um outro talento, não só um talento técnico, mas um ser humano melhor, mais, né, com mais habilidades, e aí juntando vários seres humanos melhores, com uma boa liderança, quem sabe ele não vai estar formando um time melhor, né, de pessoas mais espetaculares, não só no sentido técnico, mas principalmente no sentido humano. Então, isso para você que tem uma empresa, é muito importante você começar a entender isso. E o slogan do canal é: para a sua empresa crescer, quem precisa crescer é você. Então é a gente que tem que crescer. Não é só você ter uma empresa bonita, com bastante blindex, piso de granito, mobiliário chique. Não é só isso. De repente é melhor você ter um time espetacular de pessoas e ter um banquinho lá de madeira para sentar. De repente pode ser melhor para o seu negócio. Você vai faturar mais, você vai ter mais riqueza e depois para você ter, no lugar do banquinho de madeira, um mobiliário mais chique, mais bacana, mais ergonômico. Então pensa nisso. Pensa se você está alocando o seu recurso de uma maneira correta ou se de repente você está indo para o lado da vaidade, de ter uma empresa bonita. Eu atendi uma vez um médico
e ele tinha, né, um pouco isso de querer ter Ele já tinha um andar inteiro num prédio, em frente a um hospital, e ele queria comprar uma unidade gigante num outro hospital que estava abrindo aqui em Belo Horizonte. E aí a gente conversando, e ele virou para mim e falou assim: você acha que é viável fazer esse investimento? Na época era por volta de US$ 1 milhão, né? Hoje daria aí uns 6 milhões de reais para ele comprar o andar e fazer toda a reforma. E eu virei para ele e falei assim: a gente pode fazer sim um estudo de viabilidade, mas antes da gente estudar a viabilidade do negócio, a gente tem que estudar se o senhor é viável. Na hora que eu falei assim, o senhor é viável, ele até afastou assim na cadeira, ele estava de jaleco branco, aí ficou mais branco ainda, né? Então, às vezes, a mente do empresário, ele pensa muito, às vezes, assim, no negócio, ele esquece que quem toca o negócio, às vezes é ele sozinho, ou os sócios, né, se ele tem sócio, mas a viabilidade começa na gente. Você vai dar conta disso? Você vai dar conta de empreender, de fazer, de empresariar, né, aquilo que você deseja, aquilo que você quer? Ou será que você está querendo às vezes um pouco mais e você não tem, né, não tem capacidade, falta capacidade intelectual, emocional, né? Então, assim, antes de pensar na viabilidade do negócio, pensa, né, enquanto você estiver gerindo as ideias, enquanto você estiver fazendo essa gestão interna, né, gestando a ideia, começa a pensar: eu dou conta disso? Eu tenho que desenvolver alguma habilidade? Que você pode dar conta, mas será que falta habilidades que você precisa desenvolver? Seja ela no campo intelectual, emocional, espiritual, né? Então, assim, o que falta? Porque algumas coisas a gente vai conseguir desenvolver, você vai conseguir desenvolver. Outras você vai precisar de ter isso em outras pessoas. Tem algumas habilidades que você talvez não consiga desenvolver, mas você pode contratar, você pode chamar, tem outras pessoas que podem agregar, somar e seguir adiante, né? E você conseguir implementar aquilo que você deseja. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental hoje em qualquer atividade profissional. A gente ainda está vivendo um pouco ainda a era, né, do ter, essa era muito ainda de investimento no físico. Todo mundo, muitas pessoas, né, não todo mundo, mas muitas pessoas investindo parte do recurso que tem na parte visual, né, na face, nos dentes mais branquinhos, né, a face mais arrumada, mais esticadas. Então, nós estamos nessa onda. Mas isso tudo é a casca. Do mesmo jeito que a empresa está investindo na casca, na imagem, na placa, no design, nessa arrumação do visual, o ser humano ainda está muito preso nesse visual. Alguns empresários que já têm talvez uma outra estrutura, vieram de uma outra história, eles querem sim uma empresa arrumada, bonita, mas já estão ligados nessa outra questão do autoconhecimento, do interno, de entregar algo para o outro, né, para o cliente, com uma certa autenticidade, né, algo mais verdadeiro. Então já é um outro movimento. A gente tem esses movimentos e isso é normal. A questão que eu estou chamando mais atenção é porque se você trabalha o autoconhecimento, se você começa a desenvolver o interno, isso vai contaminando o restante da sua equipe e aí você tende a ter uma empresa onde a inovação, né, a autenticidade vai ser algo mais verdadeiro e você vai conseguir praticar isso mais. Então, só para poder ficar claro, né, e você entender, né, bem essa questão do autoconhecimento, existem algumas ferramentas que eu vou citar algumas aqui,
todas as que eu vou citar aqui hoje e em todos os outros vídeos são ferramentas que eu já experimentei. Não tem nenhuma delas que eu não tenha experimentado em mim durante bastante tempo. Então, uma das primeiras e uma das principais é a psicoterapia, ou seja, você buscar um bom psicoterapeuta, um psicólogo, para poder te ajudar a conhecer um pouco mais da estrutura da sua mente. E isso vai te ajudar do ponto de vista da psique, do ponto de vista da mente, do ponto de vista comportamental. Então, uma boa terapia, um bom psicoterapeuta, um bom psicólogo, de preferência alguém que já tem uma experiência na clínica, vai conseguir te ajudar a se autoconhecer do ponto de vista da mente, do comportamento. E só a ferramenta da psicologia eu usei durante 17 anos. Então, durante 17 anos eu fiz terapia com 4 psicólogos diferentes, cada um numa abordagem e cada um foi me ajudando numa determinada época da minha vida. Então, eu agradeço muito a psicologia porque foi uma das ferramentas de autoconhecimento que mais me ajudou no meu processo todo. Porque não existe uma ferramenta de autoconhecimento que ela é boa para todo mundo. Tem pessoas que a psicologia vai, sim, casar perfeitamente, vai dar super certo. Para outras pessoas, ela vai usar ou vai usufruir melhor de uma outra ferramenta de autoconhecimento. Então, é importante você estar atento a isso, porque nem toda ferramenta de autoconhecimento vai ser boa para todo mundo. Porque você pode procurar se autoconhecer através da mente, através da psicologia, mas tem uma outra ferramenta que é muito interessante, que eu usei durante 4 oportunidades, que é a astrologia. É impressionante. O dia que você puder fazer um mapa astral, conhecer um bom astrólogo, você vai se impressionar com a ferramenta astrologia, o que ela pode te ajudar a se autoconhecer, em termos de personalidade, de persona. A astrologia é uma ferramenta fabulosa. Eu tive a graça de ter 4 astrólogos em épocas diferentes da minha vida e cada mapa que eu fiz, cada leitura desses astrólogos me ajudou assim, muito mesmo. E foi em épocas distintas da minha vida e foi um negócio maravilhoso. Então a astrologia, não tem nada a ver com horóscopo, é uma ferramenta milenar e que eu aconselho você usar e procurar. Tem muito astrólogo bom e você vai conseguir achar alguém para poder te atender. Bom, além da astrologia, você tem a numerologia, que é uma outra ferramenta de autoconhecimento. Inclusive eu trabalho com a numerologia na clínica, que é uma ferramenta que eu domino mais do que a astrologia. A astrologia eu já usei para mim, eu como cliente. Mas a numerologia eu já usei diversas vezes com vários clientes, inclusive empresários, de adequar a marca, mudar nome, acrescentar a letra, tirar a letra, nomes de filhos de meus clientes. Eu ajudei a montar, construir um nome, de acordo com a numerologia. Então, também é uma ferramenta que eu aconselho você buscar. Então, tanto a astrologia, a numerologia e a psicologia são ferramentas de autoconhecimento que vão te ajudar na questão da personalidade e a questão do comportamento. Então, todas as 3 ferramentas são muito boas quando quem está usando a ferramenta é um bom ferramenteiro, digamos assim, um bom profissional. Então, busque sempre um bom profissional. Procure bastante referência, indicação de amigos e você pode experimentar e, de repente, pode fazer também mapas com outros astrólogos e cada vez que você fizer
um vai ler de uma maneira, o outro um pouco diferente, isso tudo vai agregando você se conhecer. Além dessas 3 ferramentas, que são ferramentas que eu já usufruí delas, né? Além de ser psicólogo e aprendi muito nos atendimentos, né? Eu como cliente, e muita coisa eu trouxe para a minha clínica também, né? Para a clínica de autoconhecimento. Além dessas ferramentas, você tem as ferramentas que vão te ajudar a se autoconhecer através do corpo. E aí eu posso citar também 3 ferramentas que me ajudaram e que eu pratiquei durante muitos anos e ainda pratico. Então, a primeira delas é o Aikido, que é uma arte marcial japonesa, que Aikido significa harmonia, né, paz e caminho. Então, é o caminho, né, de uma harmonia e de paz. Então, é uma arte marcial japonesa, extremamente efetiva enquanto arte marcial de defesa, e eu pratiquei, né, e pratico com um sensei japonês, que é o Sensei Shikanai, que é meu sensei, e com ele eu tive, assim, muita oportunidade de me conhecer através da prática do Aikido. Então, se você gosta da arte marcial, existem ainda diversas outras artes marciais que têm como mestre, como sensei, pessoas que não estão só preocupadas em ensinar uma luta, mas ensinar uma arte, né? Uma arte marcial, que envolve a parte toda de filosofia. Eu tive esse presente que o universo me deu de poder ser aluno do Sensei Shikanai. E eu me pego quase todos os dias pensando, meditando, refletindo sobre coisas que ele me falou e que eram carregadas de muita sabedoria. Então, eu tenho só que agradecer, né, ter sido agraciado aí com a oportunidade de ser aluno do Shikanai. Então, tem o Aikido, que eu posso indicar, o Sensei Shikanai dá aula em Belo Horizonte, mas em outros lugares do Brasil também tem outros bons aikidoístas que podem te ajudar. Então, assim, eu recomendo plenamente o Aikido como uma ferramenta de autoconhecimento. Diferente de outras artes marciais, que às vezes os professores estão muito voltados mais para a luta, às vezes um pouco mais agressiva do que, no caso, o Aikido. E uma outra forma de você se conhecer através do corpo é através da yoga. E aí também eu pratiquei durante 5 anos com um professor, que é o Paulo Baeta, que trabalha com o estilo de yoga, que é a Iyengar, que é também uma ferramenta fabulosa para você também conhecer um pouco mais do seu corpo, ou conhecer você através do corpo, ok? E além do Aikido e além da Yoga, o Tai Chi Chuan, que aí eu tive 3 professores de Tai Chi, eu pratiquei durante 6 anos, e também é uma arte marcial chinesa, um pouco diferente, assim, de outras artes, porque o movimento é mais lento, é um movimento diferenciado, e é uma forma fabulosa também de você se autoconhecer. Então, você pode se conhecer através da sua mente, você pode se conhecer através do seu corpo, ou através da arte. Através da arte você tem outras formas de você poder se conhecer também através da arte. Eu tive a oportunidade de conhecer através da arte-terapia, que é uma mistura de arte com a psicologia. Então, às vezes você tem dificuldade de verbalizar o que você está sentindo, mas o seu inconsciente pode achar uma forma de você conversar através da arte. Então, todas essas maneiras, todas essas ferramentas vão ajudar você. Seja você um profissional liberal, seja você um empresário, seja você uma empresária, você vai se conhecendo e aí você vai se polindo, vai se transformando num ser humano melhor, num empresário melhor. Um empresário que se autoconhece, ele consegue ter empatia e entender que ele tem ali uma equipe de 20 pessoas ou de 1000
que são pessoas que têm dificuldades igual a ele tem. Só que ele, às vezes, tem um recurso financeiro de me contratar uma consultoria, contratar e fazer uma terapia numa clínica, né, com um psicólogo, com um psicoterapeuta, mas o funcionário dele muitas das vezes não tem. Então, muitos dos meus clientes, empresários, empresárias, eles começam a entender isso, né, na mentoria, no trabalho da clínica de autoconhecimento, e a gente consegue levar isso para dentro das empresas deles. Então ele patrocina, ele ajuda, e isso vai ajudando toda a equipe dele a crescer, a melhorar, a se autoconhecer. Na verdade, é como se fosse uma família. É um ajudando o outro e todo mundo trabalhando para construir algo, um objetivo daquela empresa. Aí já entra na área do planejamento estratégico, que é uma área que eu atuo há 28 anos. Então, eu sempre vou fazendo os dois trabalhos. Eu vou fazendo o planejamento estratégico da empresa, do CNPJ, e vou trabalhando com o lado humano do empresário, que é o lado do autoconhecimento, para ele criando ferramentas internas, desenvolvendo, aprimorando, para ele conseguir executar aquele planejamento estratégico e a empresa chegar lá na frente, né, num terreno, num lugar melhor do que onde ela está. Então, se você tem uma empresa e quer que a sua empresa desenvolva de uma maneira mais sistêmica, de uma maneira mais holística, invista nas pessoas, ajude as pessoas que ali estão, que a maioria delas não tiveram oportunidade, né, fora da empresa, às vezes não tiveram recurso financeiro de trabalhar a questão do autoconhecimento. E, infelizmente, 90% das escolas ainda não alcançaram isso ainda. Ainda está preso no ensino técnico, pragmático, né, no processo de escolarização, de alfabetização. A maioria dos pedagogos, a maioria das escolas ainda não entendeu, né, como diz o Rubem Alves, não entendeu e continua ainda ensinando ferramentas que o aluno não vai usar ou que vai usar muito pouco. Então, precisa, né, o empresário muitas das vezes hoje tem que ocupar um lugar ali de pai, né, e de escolarização. Ajudar na educação e ajudar na escolarização. Porque muita gente está vindo de um vazio, né, um vazio da família, que muitas famílias não estão educando, ou educando muito pouco, e de uma escola que está muito focada no vestibular, no Enem, e esquecendo de formar um ser humano. E o ser humano chega lá nos 18 anos, ele sabe várias coisas técnicas, mas não sabe se o pão de queijo faz mal para ele, ele não sabe se o café é bom para ele ou ruim, e aí quem sabe às vezes é o Google, mas ele não sabe. Então a escola poderia estar ajudando um pouco mais nesse processo de autoconhecimento, as famílias também. Agora tem duas ferramentas que eu vou só citar hoje rapidamente, porque eu vou fazer um vídeo específico delas, que uma eu pratico desde quando eu tinha 12 anos de idade, que é a meditação. Eu pratico todos os dias, às 4 horas da manhã, ou às 4 da tarde, mas principalmente às 4 da manhã. Então é algo que eu já pratico há praticamente 40 anos. Então a meditação, vai ser algo que eu vou trabalhar, né, num outro vídeo, de uma outra maneira, e também o trabalho com os sonhos. Eu tenho mais ou menos aí uns 32 anos de sonhos anotados, caderninhos de sonhos. Então, ao longo desses 32 anos, eu fui aprendendo a usar o sonho como uma forma de autoconhecimento. Então, o sonho também cabe um vídeo específico, talvez mais de um vídeo, para poder ensinar você como você usar o seu sonho em benefício de você mesmo. Então, como você pode unir a meditação com o sonho e tirar disso conhecimento, sabedoria, né, informação,
te ajudar na tomada de decisão. Então, para poder fechar esse vídeo de hoje, eu quero reforçar alguns pontos. Primeiro, se você é um empresário, uma empresária, ou se você é um executivo, um profissional liberal, invista no seu autoconhecimento. Entenda que o autoconhecimento é que vai te ajudar a ter uma vida mais autêntica, ter uma empresa, né, mais inovadora, porque inovação vem de pessoas, inovação vem de gente, inovação não vem de coisas. Outro ponto, dentro do autoconhecimento tem várias ferramentas que você pode buscar: a astrologia, a psicologia, a numerologia, uma arte marcial, a yoga, o tai chi chuan, né, a arte-terapia, a terapia artística, que é um pouco diferente, mas também que é uma ferramenta que pode te ajudar a se conhecer através da arte, através da aquarela, através do trabalho, né, da cerâmica, da argila. Então, todas essas ferramentas você pode buscar. Você pode buscar com amigos, né, referência, ou pesquisar mesmo, ir lá experimentar, ver se teve uma ligação, né, com o profissional, com aquela experiência e fazer. Então, eu sugiro você separar um pouco da sua verba num determinado momento. Compra menos roupa, investe um pouco menos só no visual, só na aparência, transfere um pouco desse recurso, seja ele pequeno ou grande, transfere um pouco desse recurso para o seu autoconhecimento, que é isso que vai fazer com que você seja um ser humano melhor, um empresário melhor, uma empresária melhor. E isso vai te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, que a felicidade não é só ter dinheiro. De repente, você vai perceber isso durante o processo do autoconhecimento. Às vezes, um pouquinho que você percebe de você mesmo é uma riqueza, que aquilo te ajuda. Você percebe, fala, não, mas isso aqui, eu consegui melhorar isso em mim. Aquele comportamento que antes eu tinha, eu consegui transformar em um outro tipo de comportamento e entregar para o mundo um ser humano melhor. Então, só para fechar então hoje, fique muito atento aonde você está alocando o seu recurso e transfere um pouco dessa alocação para o seu processo de autoconhecimento. Obrigado a todos. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe se você gostou, se você tem gostado dos conteúdos dos vídeos, compartilhe para os seus amigos, porque o autoconhecimento, ele é a ferramenta de gestão desse século, é o autoconhecimento. É o que vai ajudar você, é o que vai ajudar a sua empresa a deslanchar. Lembra, lá atrás, num outro vídeo, eu falei, né, das cordinhas do elefante do circo, um elefante de 5 toneladas amarrado num toquinho desse tamanho, numa cordinha. Pois é, às vezes a gente tem um monte de cordinha. E a ferramenta para cortar essas cordinhas é o autoconhecimento, não é a tesoura, é o autoconhecimento. O autoconhecimento é que vai ajudar você a cortar essas cordinhas, se livrar do toquinho ou de alguns toquinhos e ser melhor, crescer, desenvolver, prosperar. Aí a prosperidade não é só a prosperidade material, o material também, mas é a prosperidade em todos os sentidos da vida. Então eu agradeço a todos que estiveram comigo aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo. Obrigado.